Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Neste vídeo eu vou comentar sobre um livro maravilhoso de Salomão Jorge, Um Piolho na Asa da Águia. Este livro está inclusive na capa, é uma resposta a Rui, que escreveu o livro O Homem e o Mito, escrito por Magalhães Júnior. Salomão Jorge é um dos mais profundos conhecedores da obra e da vida de Rui Barbosa. O autor desse livro, Um Piolho na Asa da Águia, além de escritor dos mais límpidos e vibrantes, é um poeta que Agripino Greco considera o mais lírico do Brasil. O autor é também autor de Arabescos, Tendas do Meu Desertos, Tudo pelo Brasil, Estética da Morte, Porta do Céu e inúmeras outras obras em que o poeta, o homem de cultura e o ensaísta se fundem numa força luminosa. Um Piolho na Asa da Águia é livro completo, irrespondível, arrasador. Nele encontra-se o poeta, o prosador, o polemista, além do sábio em Rui Barbosa. É um livro que todo brasileiro deve ter em sua estante, livro justo, nobre, reivindicador e patriótico. Edição de 1965, pela Saraiva em São Paulo. Na verdade, como está na capa, repito, o autor escreveu esse livro como uma resposta ao livro que o R. Magalhães Júnior, que fez parte da Academia Brasileira de Letras, é um historiador, biógrafo, jornalista, poeta, O Magalhães Júnior escreveu em 1964 um livro, Rui, o Homem e o Mito. E neste livro, Magalhães Júnior tenta desconstituir o mito do Rui Barbosa, tentando passar algumas impropriedades e incoerências na vida política de Rui Barbosa, na vida jurídica e os livros que Rui Barbosa escreveu. Então, por conta disso, o Salomão Jorge escreveu este livro, Um Piolho na Asa da Águia, para contrapor ao livro que Magalhães escreveu. Tanto é que na introdução inicia o autor dizendo: escrevi este livro em 8 semanas, sob o impacto da violenta emoção, a de quem reage contra a injustiça. E assim, então, em 8 semanas, Salomão escreveu esse livro para contrapor ao livro que o Magalhães tinha escrito, em tese, contra o Rui Barbosa. Contra no sentido de tentar desconstruir o mito de Rui Barbosa. Então, nesta obra, o Salomão foi detalhado. Ele contrapôs tudo aquilo que Magalhães Júnior escreveu na sua obra. Tanto é que o índice, ele é específico, é pormenorizado. Veja, Rui e a Igreja Católica, Rui e o sistema eleitoral, Rui e o encilhamento, Rui e o jornalismo, Rui e a jogatina, Rui e a ideia fixa do armamentismo naval, Rui e a chibata dos marinheiros, Rui e o Partido Republicano Liberal, Rui é a questão social. Mas o mais interessante neste livro é um capítulo chamado Rui e a vacina obrigatória, que, em realidade, hoje é um assunto extremamente real e odierno. Todos nós hoje
estamos discutindo, e inclusive o Supremo Tribunal Federal há pouco tempo falou sobre isso, sobre a questão da vacinação obrigatória. Então, nessa defesa que o Salomão faz do Rui Barbosa, contrapondo-se ao livro do Magalhães, acabou tendo este capítulo. Por quê? Porque atacou o Magalhães, o Rui Barbosa, também nesta seara, quando o Brasil, no início dos anos de 1904, por aí, obrigou a vacinação de toda a população no que diz respeito à varíola. Então, e aí houve uma revolta, todos sabem disso na questão histórica. Inicia o capítulo específico, então, Rui e a vacina obrigatória, o autor dizendo o seguinte, já atacando Magalhães, diz assim, diz Magalhães Júnior que Rui se julga sobre todos o homem competente, o homem mais preparado, o homem mais indicado para dirigir os destinos da nação. E aí, já Salomão diz, era o contrário, porque o Rui fez um discurso no dia 27 de março de 1921, aos bacharelandos de 1920, na Faculdade de Direito de São Paulo, dizendo o seguinte, estudante sou, nada mais, mal sabedor, fraco, jurista, mesquinho advogado, pouco mais sei do que saber estudar, saber como se estuda e saber que tenho estudado. E nada mais. Então aqui já inicia essa questão. Mas sobre o assunto específico da posição do Rui Barbosa em relação à obrigatoriedade da vacina, Magalhães fala o seguinte, diz que Rui tinha mentalidade fanática, que com seu gênio não tinha juízo diverso da opinião dos favelados dos morros, que se rebelaram contra a vacina. E aí, então, o autor Salomão fala sobre o que Rui pensava disso verdadeiramente. Diz, citando Rui, entre os recursos profiláticos é digno de menção especial a vacina, dizia Rui. São mais que conhecidos hoje os benefícios que lhe deve a humanidade. A Suécia, por exemplo, graças a ela, logrou 30 anos de imunidade completa. A Prússia, que perdia 40 mil anualmente, adotado esse preventivo, viu morrer em 1817 apenas 3 mil. Só que a posição do Rui em relação à vacina, ele era a favor da vacina. O que ele era contra, e aqui explica o Salomão, era o seguinte, no discurso de 16 de novembro de 1904 no Senado, reafirmou que era e continuava a ser adversário da obrigação legal da vacina. Isso não significava, porém, que não a praticasse nele e nas pessoas de sua família e dependência. Mas a verdade é que no círculo dos seus ocorreu um caso gravíssimo. E por isso dizia Rui que os casos fatais não são raros. E ainda diz Rui, assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Uma envolve a região moral do pensamento, a outra a região fisiológica do organismo. Dessas duas regiões se forma o domínio impenetrável da nossa personalidade. E mais ainda o autor diz, Rui insiste em que a medicina do seu corpo, como a do seu espírito, só lhe pertence. Nas suas veias, não penetrará lanceta oficial sob uma imposição legislativa enquanto a certeza científica de que a magistratura togada não é órgão, dizia Rui, de me não tranquilizar contra os males que lhe atribui o clamor dos competentes. Então, na realidade, Rui Barbosa, ele era a favor da vacina, ele achava que na época tinha que se
vacinar as pessoas, ele só era contra esta obrigatoriedade pelas razões que ele elencou e que Salomão Jorge muito bem disse. Então, este livro que eu resolvi fazer este vídeo não só pelo fato, um livro muito bem escrito pelo Salomão Jorge, mas não só pelo fato dele contrapor o ataque que Magalhães fez a Rui Barbosa, mas porque tem um capítulo que hoje é extremamente atual sobre a questão da obrigatoriedade da vacina, e aí nós temos a opinião do maior jurista que o Brasil teve de todos os tempos. Então, um piolho na asa da águia, Salomão Jorge.